Boa tarde. Na nossa aula passada, nós iniciamos a apostila 3 e ficou faltando a última parte da apostila. Então hoje eu vou mandar 3 vídeos de 5 minutos cada um para vocês. Quando eu quero falar do item 12 sobre a estrutura do tratado. O tratado ele é dividido em 3 estruturas. Ele tem um preâmbulo, ele tem um dispositivo e ele tem alguns anexos. Os preâmbulos, eles fazem parte de uma apresentação, enquanto que o dispositivo é em forma de lei e os anexos podem acontecer ou não. Esses anexos podem ser inclusivos ou podem ser exclusivos. Inclusivos quando eles vão incluir alguns produtos, exclusivo quando eles vão tirar alguns produtos. Eu explico. Vamos colocar 2 exemplos aqui. Vamos colocar, por exemplo, o Tratado do Mercosul. O Brasil firmou um tratado com alguns países da América do Sul para a área de livre negociação. Para algumas mercadorias, não eram todas. Então, algumas mercadorias foram colocadas nesse tratado. Então, esse anexo é chamado de Código de Nomenclatura do Mercosul. Ele é um tratado, ele é um anexo inclusivo, ou seja, todos os produtos que estão ali. Mas, por exemplo, digamos que o Brasil só quisesse deixar de fora petróleo. Então ele faria um anexo exclusivo, tirando o petróleo e dizendo, olha, todos os outros produtos estão nesse tratado, menos petróleo. Esses anexos também podem conter informações técnicas, como é o caso do Tratado do Brasil com o Paraguai para a construção da usina de Itaipu. Nesse caso, o anexo do tratado é, na verdade, um projeto de engenharia, que consta ali como seria a construção, como seria toda a estrutura. Então, o Paraguai, para poder assinar o tratado, ele precisava ter conhecimento dos anexos. E assim foi feito. Então, a melhor forma de você entender isso é você entra na internet e consulta ali um documento chamado Lei Uniforme dos Títulos de Crédito, que é a Lei Uniforme de Genebra. Ali você vai ver, e eu inclusive acredito que eu li em sala de aula para vocês, toda aquela parte primeira apresentando os estados, apresentando quem eram os representantes dos estados, de que se tratava o tratado, tudo aquilo ali é preâmbulo, tá? Então, o preâmbulo vem de preliminar, então nesse primeiro momento se apresenta o tratado e depois então passa a ser o dispositivo. O dispositivo é em forma de lei, ele tem artigos, ele tem parágrafo e em alguns casos tem até alíneas. E por último, os anexos, que como eu disse, eles não são necessariamente obrigatórios. Lembrando que tanto o preâmbulo quanto o dispositivo são obrigatórios, enquanto os anexos não. No item 13, nós vamos falar sobre a expressão do consentimento. Muito tem se discutido em que momento o tratado passa a ser realmente, passa a ter característica obrigatória. Então, para isso, você precisa lembrar que o tratado ele entra em 2 momentos diferentes. O tratado, no primeiro momento, ele é ato jurídico. Enquanto ele é ato jurídico, nós estamos preocupados com a manifestação da vontade, se ela é feita por quem representa realmente o Estado. Depois a gente discute se essa pessoa, depois que discutiu a capacidade, se o objeto é lícito. E aí depois a gente vem para a manifestação da vontade. A vontade não pode ser feita mediante coação, não pode ser feita mediante fraude, mediante erro ou dolo. Então, nesse primeiro momento, é disso que nós vamos tratar. Da expressão do consentimento, em que momento ela se conclui. E no próximo bloco, eu vou falar justamente sobre isso, que a expressão do consentimento, ela se conclui com a assinatura do tratado, mas nesse momento o tratado é um ato jurídico, ele não é norma legal, então ninguém tem a obrigação ainda de cumpri-lo, a não ser depois, claro, que ele passa pela ratificação, que é o momento onde ele se torna obrigatório dentro do universo doméstico.